Amados irmãos, amadas irmãs, que alegria imensa poder visitar essa casa pela primeira vez. E aí quando a gente é recepcionado aqui na casa, nos é dito, olha, a casa é pequena, mas é acolhedora. Alguém já viu como é a entrada de um formigueiro? Alguém já viu uma entrada de um formigueiro? É pequenininho. Como será que deve ser lá dentro? É enorme. Aqui conseguimos contar os encarnados, mas os nossos irmãozinhos desencarnados são centenas de milhares que aqui buscam acolhida, orientação, apoio e essa troca fluídica que nós vamos ter essa noite. Uma excelente noite a todos, atendendo ao pedido da Primeira União Regional Espírita e ao convite do Centro Espírita Medianeiros de Jesus. Muito me alegra a primeira vez estar aqui, pretendo que seja a primeira de várias, não só pela URI também, mas como a gente também reside aqui no norte da ilha, a gente tem a felicidade de palestrar por algumas outras casas. Mas já quero começar a nossa conversa de hoje dizendo que alegrai-vos. Alegrai-vos porque cada um que está aqui recebeu um convite daqueles mais desejados do que a cerimônia do red carpet do Oscar. Porque a espiritualidade já vem trabalhando há muito tempo para que cada um de nós aqui estivéssemos. Aí esfria, chove, aí você sai na janela e fala, não vou no centro hoje não. Não, com chuva não dá. Você vai. Você vai porque você tem um compromisso. E esse compromisso não é comigo, não são com os irmãos. Esse compromisso é com a nossa evolução espiritual. Esse compromisso é com aquele que batiza esta casa, pois somos medianeiros de Jesus. O tema proposto pela primeira URI para a noite de hoje é a providência divina. Falar sobre a providência divina é, primeiramente, entender que durante essa nossa conversa, talvez algumas palavras possam não ser absorvidas tão suavemente. Mas já quero lhes dizer que essas palavras não são ditas por mim. Eu sou apenas um interlocutor. E todas as vezes que eu me coloco atrás de um púlpito ou de uma mesa para compartilhar o estudo, eu quero deixar bem claro que nós temos que apagar aquela imagem que nós temos sempre, de que toda pessoa que está à frente, que vai fazer a palestra, é um ser santo, é um ser... Não. Tudo o que eu falo serve 10 vezes mais para mim. A gente só tem a coragem de vir à frente, de estudar um pouquinho, de nos preparar e de encarar os desafios que a vida nos coloca. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando decide decodificar a doutrina espírita, a primeira questão não é quem é Deus, é o que é Deus. A criação, Deus é o ser onipotente, onipresente, infinitamente bom, infinitamente justo. Para que nós entendamos o infinitamente bom, não se consegue mensurar a bondade divina. Não consegue se mensurar a justiça divina. Sendo assim, Deus é justo. E a providência divina é o cuidado constante que Deus tem sobre toda a criação. Afinal de contas, nós somos a criação divina. E quando eu disse para que nós nos alegremos, é porque cada um de nós temos a mônada divina, uma partícula de Deus dentro de nós. A nossa
glândula pineal, o nosso livre-arbítrio. Deus nos cria espíritos simples e ignorantes. Quando somos criados, não temos noção do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal. E vamos traçando a nossa jornada evolutiva através das nossas encarnações, buscando este entendimento. Jamais se esquecendo de que Deus é infinitamente bom e infinitamente justo. Essa frase nos acompanhará em alguns momentos em que as palavras que eu disse talvez não nos soem tão suaves, como geralmente a gente acha que vem à casa só para ouvir palavras suaves. Não. Às vezes, o pai, a mãe, nós que alguns de nós aqui, vejo alguns jovens aqui, mas alguns de nós que já somos de uma geração um pouquinho mais antiga, né? Estamos aqui encarnados um pouquinho mais tempo, sabemos que quando fomos criados pelos nossos pais, alguns de nós, a mãe e o pai nem precisava falar. Basta um olhar e a gente já sabia que tinha alguma coisa que não estava tão certo. E eu me recordo que eu sou filho de mãe solo, mas a minha mãe sempre foi muito rígida na minha criação. E minha mãe recebia muitas pessoas em casa e eu era uma criança, graças a Deus, muito arteira. Porque diz que criança que é arteira que tem sinal de saúde. Eu devia ser o Iron Man, porque eu era muito saudável. E eu me recordo que toda vez que eu aprontava uma e tinha visita em casa, minha mãe não brigava comigo, nada, ela só me olhava e fazia assim, ó. Ali eu já sabia. E rezava para que a visita ficasse 30 dias em casa. Porque quando ela fosse embora, assim é Deus conosco. Só que Deus não castiga, Deus não pune, Ele só é infinitamente justo. Allan Kardec aborda a justiça divina e as leis morais nas 16 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, onde nós já sabemos que Deus é a causa primária, inteligência infinita, só que quando se trata da providência divina, lá nas questões 643 a 646, também nos é colocado informações cruciais. Pois bem, amados, erramos muito mais do que acertamos. Afinal de contas, estamos encarnados num planeta que agora iniciou-se a sua transição de provas e expiações para a regeneração, e esta fase de transição é a fase mais conturbada. Por quê? Porque nós temos que entender que estamos saindo de uma fase, de uma era, onde ainda existe o predomínio do mal, para uma era de regeneração, onde seremos curados, seremos tratados espiritualmente, e o homem já começa a entender um pouco mais dos desígnios de Deus e do pedido que Jesus nos pede, quando resume todas as leis mosaicas em apenas uma lei: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus troca tudo aquilo apenas por uma lei: amai-vos. Pois bem, mas Deus, maravilhoso, infinitamente bom e justo, decide nos presentear. Como? Nos dando o seu único filho para que experimentasse encarnado conosco, no nosso planeta, como seria a sua criação, como seria a vivência na sua criação. Pois bem, Jesus aceita o desafio e faz um descenso energético de aproximadamente 1000 anos. Jesus se prepara mais ou menos 1000 anos para encarnar no nosso plano. Imaginemos como é Jesus. E Jesus aceita essa missão. E o presente que nos é dado, talvez
nós sejamos como as crianças mimadas que quando ganham um presente não tratam como muito bem. E foi exatamente isso que fizemos. Porque nós aqui encarnados, como tratamos Jesus? Mas Jesus, Filho de Deus, o nosso governador, já sabia de tudo o que iria acontecer. Pois a providência divina já havia colocado no seu coração tudo aquilo que ele passaria. Jesus sabia exatamente tudo o que aconteceria. Que ele seria traído. Talvez ele não soubesse que fosse sofrer tanto como sofreu. Mas ele era Jesus. Ele é Filho de Deus. Imaginem hoje se nós fôssemos Jesus e qualquer coisa que fizessem conosco, nós pudéssemos usar a credencial de você sabe de quem eu sou filho? Você imagina se Jesus... Vamos pegar até um pouquinho mais. Jesus tinha tudo para andar na Galileia, na Judéia, na Samaria, com os nobres, com os importantes. Afinal, ele é o mais importante. Ele é o filho do Criador. Mas quem Jesus gostava de andar? Os pobres, os miseráveis, os doentes, as crianças e todos aqueles que a sociedade expulsaram. Por quê? Porque ele era Jesus, a imagem de Deus encarnada. E Jesus, podendo fazer tudo o que ele podia fazer, Jesus simplesmente ia contra todos aqueles poderosos. Pois bem, quando zombaram de Jesus no Calvário, e a gente sabe o sofrimento que foi, né? Nos seus últimos murmúrios, e nós falamos de lamentações na leitura hoje, do seu lado direito, crucificado, estava Gestas, um ladrão, do seu lado esquerdo, Dimas. E Gestas vira para Jesus crucificado e diz: ué, mas você não é o filho do Criador, você não é o rei de Israel? Então fala para o teu pai agora derramar a sua ira e nos tirar daqui. E Dimas, desesperado, diz: Senhor, eu tenho medo. Eu me arrependo de tudo. Eu tenho muito medo. Jesus, calmo e manso, diz a Dimas. Calma. Acalma seu coração. Que antes mesmo que você perceba, você despertará comigo no reino dos céus, junto ao meu Pai. Mas ele não vira para Gestas e fala: e você, meu amigo? Você que se vire. Não, ele é Jesus. E quando Jesus, no seu último suspiro, depois de ter sido espancado, humilhado, ter suas roupas rasgadas, ter sido transpassado por uma lança, ter tomado vinagre quando teve sede, ter tido uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça, que ele poderia falar para Deus: Pai, eu não aguento mais agora, mostra para eles quem nós somos. Jesus não. Jesus simplesmente vira e clama pela providência divina, dizendo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Pois bem, apertamos um pause na história. Avancemos mais de 2000 anos. Com a certeza de que Jesus está aqui conosco, olhando para cada um de nós. Olhando para tudo o que acontece. Se Jesus agora, neste momento, usasse esta mesma frase, arrisco dizer pior. Jesus pode chegar para Deus neste momento e dizer: Pai, passaram-se mais de 2000 anos. E eles ainda não aprenderam. Jesus só nos pede a lei do amor. Mas como Deus é infinitamente bom e infinitamente justo, e não nos castiga, nos concede a possibilidade
de buscarmos o conhecimento, a evolução moral acompanhada com a nossa evolução intelectual. Como nós fazemos esses processos de evolução? A evolução intelectual é buscando os ensinamentos, vindo a casa, buscando os estudos, praticando o Evangelho, estudando o Evangelho. Amados, o Evangelho no lar, sem dúvida nenhuma, é o maior e o melhor objeto de asepsia, de limpeza e de proteção na nossa casa. Uma casa onde se faz o Evangelho no lar, pode haver brigas, pode haver discussão, sim, é uma casa normal. Somos seres em expiação ainda. Mas uma casa onde se faz o Evangelho no lar é uma casa abençoada. É uma casa em que Jesus nos visita. E eu quero falar depois, no final eu quero falar sobre o Evangelho no lar, porque é muito importante a gente entender que quando a gente fala do Evangelho, a gente está experienciando as histórias de Jesus, as vivências de Jesus. A providência divina nos ensina que as dificuldades da vida podem representar oportunidades de crescimento espiritual. E a reencarnação, ela nos amplia essa compreensão da justiça divina. Porque olha só, às vezes a gente reclama, nós temos a tendência de reclamar de tudo. Se está quente é porque está quente. Se esfria, esfriou. Se não chove, meu Deus, mas não chove, está tudo empoeirado. Se chove, mas também não para de chover. Não é verdade? Se acorda cedo, porque acorda cedo. Se acorda tarde, porque acorda tarde. Se não dorme, porque não tem sono. Quando pode dormir, não quer dormir. Não é isso? Somos nós. Mas, mesmo com todos os nossos erros, Deus, como é infinitamente justo e infinitamente bom, Ele não nos castiga. Você tem a sua jornada encarnatória inteira. Se na sua encarnação você não fizer o bem, e você não trilhar pelo caminho do bem, tudo bem. Deus não vai te castigar. A única coisa é que você vai correr na esteira. Qual a diferença de correr na esteira e de correr na rua? Pelo amor de Deus, os atletas não briguem comigo. Eu não gosto de correr na esteira. Primeiro, porque eu acho que eu corro e não saio do lugar. Segundo, aí os caras falam assim, então quando você for correr na esteira, coloca um pano, porque aí você não vai saber se você não vai ficar ansioso. Aí eu fico mais ansioso para saber quanto eu corri. Na rua não, a gente calcula mais ou menos e vai. E eu gosto de sair de um ponto e chegar no outro. Né? Eu gosto. Nada contra quem gosta de correr na esteira. Mas quando a gente diz que quando a gente não utiliza de uma encarnação para evoluir, a gente corre na esteira. A gente dá uma pausa na nossa evolução. E alguns estudiosos espíritas calculam que nós já devemos estar entre as nossas encarnações 500 e 600. Imagina o quanto nós já evoluímos. Mas imagina o quanto ainda precisamos evoluir. Lembra? Pai, eles ainda não aprenderam. Mas nós estamos no caminho. Porque a dor possui uma fidelidade educativa e regeneradora. É na dor que a gente aprende. Só que a gente tem que entender que tudo na nossa vida, são consequências dos nossos atos. E às vezes nós passamos por momentos que são momentos desesperadores. Em que a gente comete o grande erro em dizer, Deus, eu não mereço tudo isso. Eu não pedi para passar por isso. E aí vem a verdade e diz, merece. Pediu. César, você está me dizendo que eu pedi para passar por tudo isso? Pediu, amado. Quando você estava na erraticidade, para quem não sabe, a erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, o período em que nós estamos no plano espiritual, onde nós fazemos uma avaliação do que foi a nossa última encarnação e a programação para a nossa nova encarnação, reencarnação.
E na erraticidade a gente fala, cara, eu tive problema com o João, com o Pedro, com a Maria, então eu vou reencarnar. Vou fazer o seguinte, quero reencarnar na família do João, do Pedro e da Maria. O nosso planeta, a Terra, é uma grande escola espiritual. E sabe quem é a nossa professora? A família. Os maiores problemas de relacionamento começam entre os nossos próximos. Às vezes é um irmão que fica 20 anos sem falar com o outro, porque depois quando vai perceber e voltam a falar, eles nem lembram porque pararam de se falar. Um filho que não fala com o pai, ou até às vezes a gente que não fala com uma pessoa. Mas aí vem a grande sacada. Eu não posso perder essa viagem. E o perdão, com certeza, é um dos maiores facilitadores para a gente sentir em nosso coração, acender a nossa mônada divina e entender o que são as providências de Deus em nossas vidas. Perdoar, pedir perdão é difícil. Porque quando a gente pede perdão de verdade, a primeira coisa que a gente já fez é a assunção do erro. Se eu vou pedir perdão, eu já assumi que eu fiz algo de errado, algo que tenha magoado o outro. E peço perdão. Mas perdoar de verdade também é difícil. Desculpar é uma coisa. Estou andando aqui, pisei no pé da minha madre, irmã. Esse degrauzinho aqui é danado. Então já derrubou alguém esse degrau. Desculpa. Agora, quando às vezes nós proferimos uma palavra que fere mais do que o soco ou um tapa, e que tão logo essa palavra saia da nossa boca, a gente já sente que aquilo foi pesado, já sabe que aquilo vai trazer uma consequência, e pedir um perdão de alma é uma providência divina. Como que a gente pode perceber a providência divina, né? Pela oração, pela fé raciocinada, pela gratidão e pelo auxílio que nós recebemos em momentos difíceis. Amados, Deus é tão maravilhoso que às vezes nós estamos no meio de um furacão e a gente clama a Deus de verdade e parece que aquela névoa vai se dissipando. Por quê? Porque nós somos humildes. Nós nos desprendemos do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso egoísmo e ligamos o nosso canal de comunicação direta com Deus. Imaginem, nós temos o WhatsApp de Deus. Que você vai mandar uma mensagem, automaticamente vai aparecer os 2 risquinhos azuis. Que dá uma raiva quando você manda uma mensagem para alguém e a pessoa não visualiza. Parece, a pessoa às vezes nem tem culpa, mas você acha, não está querendo falar comigo. E aí vem a grande sacada de tudo isso. O Evangelho e a prece. Mas César, o que isso tem a ver com a providência divina? Agora vocês vão entender. Alguém sabe me dizer qual a diferença do Evangelho e a prece? À vontade, pode responder. Não precisa ter vergonha. Vamos lá. Pode falar. Ele falou um de cada vez para falar. É, um de cada vez. Mas então, uma vez numa palestra, numa conversa, eu ouvi isso muito nítido. E eu vou guardar isso para o resto da minha vida. E eu faço questão de compartilhar isso com vocês, porque eu sei que vocês vão guardar isso para o resto da vida de vocês. A prece sou eu. Sofrendo, pedindo, machucado, agradecido. Sou eu falando com Deus. O Evangelho é Deus falando comigo.
E é através do Evangelho que nós encontramos respostas para problemas que são insolúveis. É através do Evangelho que nós limpamos as lentes dos óculos e deixamos de ver tudo opaco. A prece sou eu falando com Deus. O Evangelho é Deus falando comigo. Deixe Deus falar com você. Faça o Evangelho. Leia o Evangelho. Estude o Evangelho. E veja quão maravilhoso. Quantas portas vão se abrir. E às vezes não são portas de oportunidades. São portas de dentro dos nossos corações. Porque nós estamos sofrendo de duas grandes chagas deste momento. Nós não temos mais ouvidos. E nós não temos mais paciência. Nós queremos tudo rápido. E a cada um será dado conforme o vosso merecimento. Às vezes, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, vemos a casa espírita e aí a gente tem algumas coisas que só nós espíritas que temos essas paranoias, né? Por exemplo, eu sofro de insônia, né? A pessoa falando, eu sofro de insônia a vida inteira, mas eu vou para a casa espírita, eu sento na cadeira, eu durmo. Fica mal pro palestrante. De jeito nenhum. Irmão, vai. Só não ronca, por favor. Você pode me desconcentrar, mas você não está dormindo. Quando você vem para a casa espírita, você não vem para ouvir uma palestra, para tomar um passe. Não. Você vem para estudar. Você vem para ser tratado. E ora, você vem praticar a caridade. O quê? Eu vou na casa espírita para... Eu estou desesperado em casa, todo sim. E aí eu vou para a casa espírita e vou praticar a caridade? Vai. Porque quando você está sentado na sua cadeira, você está fazendo uma troca fluídica com aquele nosso irmão desencarnado que aqui precisa das suas energias. E ele também vai te dar as energias positivas. A espiritualidade é perfeita nisso. E nós já somos tratados a partir do momento que a gente passa daquele portão para cá. Para cada um de nós aqui sentados, existe uma falange de espíritos de luz. Que estão aqui, ó. Aí, esse aqui tá, vamos lá, vamos ajudar esse aqui. Esse aqui precisa disso aqui, disso aqui. E aí quando a gente vai para a sala do passe, é a materialização física dessas energias. Ah, então eu só vou vir pro passe. Não, para passe não. Você tem que vir do ar. E às vezes a gente fala assim, ah, César, mas eu fiz tanta coisa errada. E agora também já estou no fim da linha. Ah, é? E onde está a sua fé? E então a parábola dos trabalhadores da última hora não existe. Não importa a hora que a gente decida começar a trabalhar. O nosso quinhão vai estar garantido. Mas para que a gente tenha direito a isso, nós temos que estar prontos e aptos para o trabalho. Estar pronto e apto para o trabalho é a gente entender que a gente pode ouvir mais. Um dos maiores problemas da nossa atualidade são as pessoas que não conversam mais, que não escutam mais. E muitas pessoas precisam falar e não conseguem mais serem ouvidas. Que nós sejamos essas pessoas, que nós aprendamos a emprestar os ouvidos. Às vezes, ouvir pode salvar. Às vezes você não precisa fazer nada. Só ouvir e dar um abraço. Pronto. Você praticou a melhor forma da caridade. Porque caridade é fazer com carinho. A caridade é chegar na casa, preparar as cadeiras,
preparar o ambiente, é conversar, é estar na recepção. Trazer um alimento, doar uma roupa, isso é doação, também é muito bom. Mas caridade é ouvir, é conversar. Caridade é pedir perdão. E isso é a providência divina. Porque Deus, tenham certeza, que nenhum pintor pinta um quadro e depois esquece. Se Deus nos fez sua obra e semelhança, tenham certeza de que cada um de sua obra é amado, é cuidado. E nós nunca, em hipótese alguma, estamos sozinhos. E quando eu falo de limpar a lente, tem uma passagem que ela é muito engraçada, né? Que é o seguinte, para a gente entender. Eu sempre gosto de trazer umas historinhas, uns causos, né? Mas essa é muito boa porque ela fala exatamente sobre isso. Existia, num lugar bem longínquo, uma vizinhança. E um casal, onde a mulher gostava muito de ficar na janela. Né? Eu sei que isso não acontece mais, não existe mais isso. E ela ficava na janela e o marido lendo o jornal e ela percebeu que a vizinha tinha estendido umas roupas no varal. E ela chamou o marido e falou, ô Zé, como é que pode, né? Essa mulher não sabe lavar roupa. Por quê, mulher? Os lençóis todos amarelos, Zé. Olha que absurdo, a roupa toda encardida. Imagina como deve ser a casa dessa pessoa. E o marido, mulher, deixa essa mulher pra lá. E no outro dia, a mulher foi e estendeu a roupa e a mulher foi na janela e falou, Zé, você não vai acreditar. Ah, não, Zé, não é possível. Essa mulher não sabe lavar roupa, tá tudo encardido. Mas mulher, deixa a mulher, cara, não tem nada, vamos viver a nossa vida. E assim foram vários dias a mulher fazendo a mesma coisa, até que um dia ela foi, olhou. Zé do céu, vem aqui. O quê? Agora eu acho que ela trocou sabão em pó, ou então alguém ensinou ela a lavar a roupa. Por quê, mané? Zé, a roupa dela tá branquinha. Olha que... Nossa, inclusive, que dia lindo, hein, Zé? Olha como a grama tá verdinha. O marido falou, não. É que eu lá limpei a nossa janela. Ou seja, não era a roupa dela que estava encardida. Era a janela que estava suja. Que nós não sejamos essa janela suja. E que nós entendamos que se Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, Ele acredita em cada um de nós. E o tempo é agora. Nós vamos sair da casa, nós vamos ser testados. Por quê? Porque o que mais falta pra gente hoje, o que eu disse, é paciência. Então a gente sai da casa, né? Toda vez que a gente sai da casa espírita, a gente sai bem leve, né? Sai flutuando, né? Porque, fui tratado, tomei um passe. Aí o abençoado sai na rua, ninguém deixa ele entrar, ele já fala, quero ir embora pra casa, dirija direito. Já saiu da bênção. Que a gente aprenda a ter um pouquinho mais de paciência. A gente que mora no norte da ilha, que tem que pegar às vezes o Morro da Madeireira, que vai pro centro. É o melhor teste de paciência que tem. Bota uma música. Tá sozinho? Põe uma palestra, vai ouvindo, vai falar, não, eu não vou, pelo menos por uma semana eu vou fazer esse teste, eu não vou perder a paciência. Eu vou lembrar do que o César falou lá no centro. Respira. Não sai da vibração. Quando a gente entra numa vibração ruim, muitas coisas negativas acontecem. Mas como é que eu vou fazer para sair de uma vibração ruim? Eu não consigo. Estou nervoso e tal. Para, respira, faz uma prece. Fala com Deus. Já mudou. Pode falar. A minha mãe aqui já perdeu a paciência já. Tá vendo? Já perdeu. Aí, ó. Perdi antes de sair hoje.
Mas agora ela vai ficar mais paciente porque você vai ajudar ela a ter paciência. A gente tem que fazer... Mas eu não sou eu que tenho que fazer ela perder a paciência pra ela treinar a paciência dela? Não, mas você não pode ser aquele motivador. Sabe por quê? Porque aí, sabe o que vai acontecer? Como que é seu nome? Bernardo. Bernardo, você vai fazer a sua mãe conseguir tirar uma estrelinha. Mas o pontinho vermelho vai pra quem? Eu já tô com todas as estrelinhas, só vim pra ajudar ela. Isso, então tá bom. Muito me alegra ver criança no centro, e a gente sempre fala isso na URI, por quê? A doutrina espírita precisa muito dessa renovação. Porque nós somos perecíveis, não é verdade? Toda vez que a gente vai no centro espírita, a gente vê um monte de cabecinha branca. Os nossos espíritos são jovens, como os espíritos das crianças são milenares, né? Só que fisicamente a gente precisa desse pessoal aí da comunicação, pessoal da juventude. Então, parabéns à mamãe e ao papai que traz a criança para o centro espírita. Eu fui criado, eu participava de um grupo na Federação Espírita, eu sou de São Paulo, na Federação Espírita de São Paulo tinha um grupo chamado Gotas de Luz. Todo domingo, das 9 às 11, a gente tinha evangelização, enquanto os adultos ficavam na palestra. Aí acabava, era uma festa, todo mundo se encontrava. E eu tenho essa lembrança muito, muito, muito recente no meu coração, porque tenho amigos de 40 anos do Gotas de Luz, que hoje está um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais careca, mas é o mesmo grupo, é a alegria de sempre. E eu agradeço muito a minha mãe, que com seus 70 e quase 3 anos que vai completar agora, que mora no berço da espiritualidade, mora lá em Uberaba, sempre me levou no centro, sempre me fez estar perto dos ensinamentos de Deus. Tenho certeza que hoje os espíritos que estão encarnando, as crianças, os jovens, são espíritos iluminadíssimos, porque nós precisamos equilibrar na nossa transição planetária. Não é à toa que nós vemos crianças de 3 anos tocando Tchaikovsky, Bach, Beethoven, ou aquele menininho de 8, 9 anos que disserta sobre cardiologia como poucos. É assustador. Pois é. E para encerrar, eu gostaria de dividir com vocês e fazer uma reflexão. Às vezes, a gente tem tempo para tantas coisas, mas às vezes a gente esquece de destinar um tempo para o mais importante. O mais importante é você se fechar o seu coração, conversar com Deus. Porque, às vezes, a gente acha que Deus não está olhando, Deus não esqueceu da gente. Isso nunca vai acontecer. A espiritualidade, o seu mentor está sempre lá. Coitado do seu mentor. Ele nunca desistiu de você. Quando você era pequeno, alguns podiam dizer que era seu anjo de guarda, né? Também nunca desistiu de você. Imagina a missão que esse ser de luz pegou. Porque não é fácil cuidar da gente. Então vamos fazer a nossa parte. Aqueles que não fazem o Evangelho no lar, procurem se informar, é tão fácil fazer, é tão maravilhoso. E em pouco tempo, os depoimentos serão transformadores. Isso é certo. Eu falo muito do Evangelho porque lá na primeira URI também a gente coordena o grupo do Evangelho Rede Vivo, que é o novo estudo que a gente trouxe, a fé que a Federação Espírita Catarinense está incluindo nas casas, que é um estudo do Evangelho, mas com a vivência de Jesus. Então ele é mais dinâmico. Mas é o Evangelho. É Deus falando conosco. Que todos aqueles que são os medianeiros de Jesus, aqueles que hoje estiveram aqui, encarnados e desencarnados, sob a supervisão de toda a falange de luz,
possam nos acompanhar ao nosso retorno das nossas casas e que nós sejamos como gotas de luz a iluminar todos aqueles que precisam não só da luz, mas dos nossos ouvidos e dos nossos abraços. Lembrem-se como é bom abraçar, mas não se esqueçam como é maravilhoso ser abraçado. Uma ótima noite a todos, muito obrigado e que Jesus permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja.